E quais são as taxas cobradas em previdência privada? Nós temos também a taxa de administração. Mas por que nós temos? Porque lembra-se, o que é preciso para você contratar um plano de previdência? Primeiro, entender a necessidade, claro, do investidor. Ele quer um complemento de renda, para entender qual é o valor que ele deseja complementar, acumular, né, para chegar mais próximo do valor que ele queira complementar com o INSS. Depois você precisa ver qual o melhor produto, se é PGBL ou VGBL. Depois, classificar a melhor tabela do imposto de renda, se é a progressiva ou se é a regressiva. E, por fim, né, escolher o melhor fundo de investimentos. E você já viu que fundo existe, né, a cobrança da taxa de administração. Fundo de previdência, ele é um pouquinho diferente, né, tem algumas particularidades apenas em relação aos fundos convencionais. A taxa de administração é a mesma, ok? Então, é cobrada de forma diária, por dia útil, embora seja demonstrada anualmente. E existe também a taxa de carregamento. O que quer dizer a taxa de carregamento? É um valor que se cobram por todo aporte auferido. Então, se ele está contribuindo com R$100 mensais e a taxa de carregamento desse plano é de 1%, ou seja, ele vai descontar R$1 de cada contribuição que esse contribuinte fizer. Joia? Então, obviamente, é uma taxa que acaba prejudicando muito o investidor. E aí, óbvio, pelo aumento da competitividade, aí, com o ingresso das corretoras e demais seguradoras, a maioria das instituições financeiras estão isentando a taxa de carregamento. Mas é bom você conhecer do que se trata. Outras características em relação aos planos de previdência. Bom, é bom que você entenda que em fundos de previdência não existe o come cotas. Você já conheceu na trilha Fundos de Investimentos que existe o come cotas para aqueles fundos convencionais. Em previdência, não existe come cotas. Então, toda aquela regra para fundos de curto prazo, tem que ser a alíquota de 20% para efeito de come cotas, ou para longo prazo 15%, não existe em fundos de previdência. Quais são as tabelas? Temos duas, né? A tabela progressiva e a regressiva. A regressiva considera o prazo. Quanto maior o prazo, quanto mais longo ele ficar no plano, menor será a alíquota incidente. E referente à tabela progressiva, considera o valor. Quanto maior for o valor, maior vai ser o imposto de renda. Então, conforme ele vai contribuindo e vai acumulando um grande valor, ou ele vai aumentando os valores das contribuições, né, o efeito tributário aumenta também. Ok? Então, regressiva considera prazo, quanto maior, menor a alíquota. Tabela progressiva considera valor, quanto maior o valor, maior a tributação. Outras particularidades, e que eu falei daquela estratégia de sucessão, você vai entender agora, né? A previdência é muito utilizada porque ela não integra o inventário. Isso quer dizer o quê? Para fins de sucessão de algum recurso financeiro, muitos investidores utilizam a previdência para esta finalidade, porque não integra o inventário. Ou seja, não vai ter que ser feito aquele pedido em juízo, o juiz autorizando, ter que fazer o levantamento de todo o patrimônio, fazer todo aquele cálculo que demora, é um processo demorado e um processo, né, que envolve advogado, e aí tem custas com esses honorários, com taxas, para depois fazer o processo de partilha. Então, isso não existe em fundos de previdência. Existe a isenção do ITCMD. O que é o ITCMD? É o imposto referente à transmissão, causa, mortes e doação. Então, quando a pessoa morre, e aí precisa transferir os bens dessas pessoas para os filhos, né, ou aquelas pessoas que têm direito, existe a tributação referente ao ITCMD. Porém, essa isenção ela não é 100% dos estados. Como ele é um imposto estadual, alguns estados, né, rejeitam essa isenção e acabam realizando a cobrança. O Paraná é um desses estados, o outro estado é Minas Gerais, Amazonas e o Acre, porque eles entendem, na jurisprudência, que aquilo serve para formação de renda. E se serve para a formação de renda, deve ser tributado igualmente como qualquer outro tipo de investimento.
ainda está em discussão, mas para efeito de entendimento do exame, dificilmente se pergunta algo relacionado a isso, mas você já sabe. Existem 4 estados que rejeitam. Então, decore a sigla AMP. Acre, Amazonas, Minas Gerais e Paraná. Eles fazem a cobrança normalmente. Ok? Já nos outros estados não há cobrança do TCMD, por isso também a Previdência é muito utilizada. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com você, desbravador, desbravadora. Espero que você tenha aproveitado esse momento da Previdência, né? Falei que é um assunto mais tranquilo, claro, não pode ser subestimado, porque ele é muito importante e a cada ano a Anbima exige mais sobre estratégias de previdência, tá? Então vale a pena você ver os nossos simulados ou ver os simulados dos professores que você já conhece. Quanto mais simulado você realizar, se exercitar, melhor vai ser. E eu te espero, né, para uma nova certificação ou para a nossa próxima aula, se você estiver no CPA 20 ou no CEA. Um grande abraço e até lá!